Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia. Mais uma vez, bom dia. Aqui estamos nós em mais um Medicina e Arte, um espaço que tem o apoio da Galeria de Arte Albuquerque e Lima. Altura do IRS, normalmente nós temos que o preencher e todos nós andamos atrás dos nossos benefícios fiscais. Hoje o professor escolheu para este Medicina e Arte, e continuamos a falar de medicina na edição presente, sobre benefícios fiscais, aposentação e invalidez. No fundo, o que é que umas coisas têm a ver com as outras? No fundo, é chamada medicina legal social, não é? Pronto. Às vezes liga-se um bocado a medicina legal a acidentes de viação, acidentes de trabalho, agressões, são tudo mundos completamente diversos, porque inclusive as próprias perícias são completamente diversas, porque aquilo que está em causa são universos, às vezes quase contraditórios, mas complementares. E na última conversa nós falámos na medicina de seguros. E de certa forma agora iremos falar algo que está quase relacionado, mas não só, mas é chamada os benefícios fiscais, que são conseguidos por atestados de benefícios fiscais. O que são os atestados de benefícios fiscais? São precisamente atestados em que se comprova a doença ou a invalidez ou a incapacidade dos nossos doentinhos, mas temos de atribuir um número, porque vai beneficiar, enfim, de várias vantagens sociais, não pagar consultas, não pagar, ter, de certa forma, paga menos imposto, inclusivamente, o que às vezes é importante, desde que tenha uma incapacidade que seja superior a 60%. E não só isso, porque vai precisar também desse tipo para o dístico, se tiver uma incapacidade de um grau mais elevado, de paragem nos locais próprios para deficientes, que encontramos em todos, tem em parques de estacionamento, portanto, é de certa forma alertar para, um direito social das pessoas que sofrem de doença e incapacidade. E doença, neste caso, incapacidade, pode resultar, como eu digo, de acidente, mas pode ser até uma deficiência. Pode ter nascido com uma deficiência. E nascido com uma deficiência tem direito a essa proteção social. Tem direito de ter o seu cantinho onde estacionar o seu carro, tem, de certa forma, tem o direito, das finanças serem mais benignos com ele, não é? Na questão de impostos, portanto. Mas para que isso aconteça, tem de se comprovar que aquela pessoa tenha uma incapacidade superior a 60%. É isso. E para isso é necessário um atestado médico devidamente comprovado, mas com elementos comprovativos que tenham menos de 6 meses. Porque depois os nossos colegas que vão fazer, digamos, a atribuição desse direito ou dessa proteção, é uma junta da Segurança Social que faz, digamos, essa fiscalização, digamos, e que recolhe os elementos, mas que, como eu digo, tem algumas exigências. Uma delas é precisamente o comprovativo, geralmente muito físico, não é? Porque o sintoma pode ser muito valioso, enfim, na abordagem do tema, mas naquele caso concreto, mais que o sintoma é o comprovativo da doença. Porque sendo uma junta que vai tomar decisões importantes, até sobre o aspecto legal, eles normalmente têm necessidade de ficar na gaveta, enfim, com o comprovativo de tudo o que aquilo é atribuído. Tem havido, embora felizmente raras, até porque é difícil de o fazer, enfim, há umas fraudes, como, enfim, pedir a radiografia ao amigo e outras coisas do género, no fundo, que acabaram por ser desmembradas e dando até processos disciplinares às pessoas. E isso faz com que, efetivamente, a Junta tenha aqui um particular cuidado, no sentido de comprovar tudo aquilo.
Portanto, é necessário o tal atestado. Pode ser feito por um médico de família, isto aqui não é preciso um perito médico, pode ser feito por alguém, no fundo, que junte todos esses comprovativos com que o doente depois vai ser presente por uma junta, que infelizmente neste momento está atrasadíssima, tem anos de atraso, porque depois do Covid, de certa forma, descuidou-se um bocado deste tipo de medicina legal social, que era importantíssima, não havia razão nenhuma de ter feito, quer dizer, a vida das pessoas, a economia das pessoas, enfim, a proteção dos nossos deficientes dependem daquilo e não se compreendeu, enfim, aquele descuido na questão do tempo, nunca mais foram feitas juntas, porque se argumentava que os médicos de saúde pública estavam demasiado ocupados a tratar e a preocupar-se com a terrível epidemia que nos de certa forma, que nos prejudicava a todos, mas esta parte devia ter sido assegurada. Esse atraso mantém-se, infelizmente, mas de qualquer forma, quer dizer, é importante que as pessoas façam os seus requerimentos neste sentido, já contando com este atrasozito e tenham esse cuidado. E tenham conhecimento, já que é possível fazer, e num país cada vez mais envelhecido e com situações complexas que possam levar precisamente a essas limitações, a essas invalidezes, é importante que as pessoas saibam os seus direitos e que este atraso não seja pretexto para que as pessoas desistam. Especialmente, às vezes, com a atribuição de alguns subsídios que alguns duvidem, que alguns põem em dúvida a razão e a facilidade quando é atribuído subsídios, é lamentável que se hesite e que se deixe atrasar quando se trata de uma questão destas doenças de incapacidade ou deficiência. Eu penso que essa proteção deve estar à cabeça. Essa efetivamente não pode faltar. E não pode faltar. No Estado de Direito devia ser Estado assim. de Direito. Devia ser assim. E especialmente no Estado de Direito em que sempre se apregou o direito à paz, pão, habitação, medicina. E temos o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu às vezes tenho alguma dificuldade em entender que se a pessoa efetivamente é muito protegida no Estado, na chamada medicina de diagnóstico, é de certa forma protegida no Estado na medicina curativa, embora haja já atrasos aí manifestas, nesta fase da medicina de reparação tão essencial, em que sobram precisamente aqueles em que as duas primeiras falharam. Devia haver uma proteção, digamos, levada ao quadrado, não é? Era muito mais importante. Falou em aposentação. Aqui a aposentação depende muito da lei em vigor em determinada altura, não é? Neste momento estamos a falar dos 65 anos. A aposentação que o professor fala é de uma aposentação dita normal ou é aposentação, se calhar, por incapacidade, se for, por antecipação? Imagine que o senhor se sente doente, recorre à aposentação antecipada. Certo. Então, acho que é 4,5% por ano, quer dizer, fica com digamos, uma pensão muito reduzida, cuidado, não é? E, portanto, o ideal, se for por doença, é comprovar que a sua doença o torna incapaz para o exercício daquela profissão. E aqui, não há essa guerra das percentagens, não há nada disso. É simplesmente se a sua doença é incompatível com o seu gesto profissional. Sei lá, uma rigidez de cotovelo num condutor de caminhões. Não é? Podem dizer, mas isso, uma rigidez de cotovelo dá 20%, 30% e tal, não sei o quê. Certo, mas imagine que é um pianista profissional, não é? Tem uma rigidez do quinto dedo, dá 2% de incapacidade. E essa argumentação não funciona, porque ele está completamente incapaz como profissional. Portanto, o que nós discutimos nesta medicina legal da aposentação, de invalidez e tudo isso, é precisamente a capacidade que tem a pessoa ou não de continuar a exercer a sua profissão. E, portanto, temos de ver que tipo de profissão, temos de ver que tipo de atividade. E então é declarada uma incapacidade para o exercício da sua atividade profissional específica. E há duas hipóteses. Ou então a aposentação é por aposentação, e é aposentação se for funcionário público, e é chamada invalidez se efetivamente não for funcionário público.
Se a invalidez é relativa, o senhor ficou inválido e a discussão, a atenção é única e exclusivamente para aquela atividade profissional, para aquela atividade profissional. O senhor pode fazer toda outra qualquer coisa na vida. Se não tem capacidade, braçal, por exemplo, pode mais tarde, sei lá, fazer umas carocas, digamos, e compor o seu orçamento. Na invalidez absoluta não, acabou. Quando é dada a invalidez absoluta, ou aposentação por invalidez absoluta, isto é invalidez, como eu digo, se for não oficial, pronto, e será aposentação se for um funcionário do Estado, não é? Aí não pode depois de continuar ou vir a existir, depois de considerar com aposentação invalidez absoluta, de realizar toda e qualquer profissão remunerada. Tem de contar aquilo que a pensão lhe dá por si. Ao contrário da relativa. Inicialmente só havia invalidez era absoluta, era inválido, era aposentado e acabou. Não havia esse tipo de discussão. Depois o Estado, e fica-me sempre a dúvida se foi uma coisa de justiça social ou foi uma marotice do Estado, não é? Disse, não, mas atenção, a partir de agora existe uma invalidez relativa, em que as pessoas já não recebem totalmente a totalidade do seu salário que existiam, já há alguns descontos, mas em contrapartida dizia-se, mas ele pode existir outras atividades alternativas. Portanto, havia assim, de certa forma, tinha a vantagem, teoricamente era uma espécie de negócio. O Estado pagava menos, um bocadito menos, e por outro lado dizia, mas você ainda pode compor. Ainda tem que estar em condições de poder trabalhar. É o negócio que foi, o negócio foi feito, penso que, se calhar, não será completamente injusto, não é? Dá-se pelo menos essa possibilidade. E a maior parte das vezes entra-se nesta conversa, é que dizer assim, mas ele, a incapacidade que ele tem, enfim, se nós fizéssemos cálculo, não chega a 60%. É a principal dificuldade. E nós aí rebatemos, enfim, nas aulas de medicina legal muitas vezes fala-se nisso, o exemplo do tal pianista profissional. Em que, afinal, sob incapacidade genérica, porque ele não tem um quinto dedo, não lhe acontece nada de especial, a IPP é curta, não é? Mas o que é certo é que, sob o aspecto profissional, é um bom exemplo, em que está total e completamente incapacitado para a sua profissão de pianista. Realmente são temas muito complexos e que muitas vezes nós não temos, o cidadão comum, a percepção daquilo que pode exigir, daquilo que pode lutar, no fundo, daquilo que tem direitos, efetivamente. Porque a ideia que eu continuo a ter, falávamos isso na semana passada, é precisamente, acho que o Estado, em vez de ser uma pessoa de bem, o que nós sentimos é que tudo aquilo que o Estado puder evitar de pagar, e depois as companhias de seguros vão naturalmente atrás, acho que lutam por isso em vez de lutarem pelo interesse do indivíduo que passou uma vida inteira, pelo menos grande parte dela, a contribuir com os seus impostos. Eu não diria que é o Estado, mas são efetivamente os seus representantes. E se vir, já houve programas de televisão a chamar a atenção que quem tem o atestado multiusos, com 60%, tem direito de muitos benefícios que não são respeitados nas secretarias. Não é o Estado que é mauzinho aqui, até porque o Estado, de certa forma, quando faz a lei, tem de fazer uma lei, e faz uma lei muitas vezes justa. A sua execução é que de certa forma, acaba por ser prejudicada, porque, por exemplo, vejamos na questão, por exemplo, da invalidez, da aposentação, eu tenho ideia, muitas vezes, que quem está na junta tem um bocado a noção que faz justiça social não atribuindo pensões. Faz uma economia para o Estado. É menos uma pensão atribuída e ele dificultando, dizendo, a terapêutica não chega, vá lá e tal. Às vezes é um golpe que as pessoas acham as pessoas novas e dizem, então, porquê que o senhor ainda não tentou uma terapêutica assim? Diz, quer dizer, é um empurrar um bocado com a barriga, porque se sentem, como é que dizer, se sentem que estão a fazer uma coisa de justiça social, mas eu penso precisamente ao contrário, porque ao colocar alguém que não trabalha numa pequena e média empresa, não é? Às vezes um fisco ávido
de criar lucros que não existem, não sei, que arrebentam com elas. E é precisamente, é muito maior o risco social do que aquele prejuízo do Estado que passou a pagar uma pensão mais cedo do que devia. Eu acho que, como inclusivamente não entendo como é que é um trabalhador que teve baixas durante, às vezes chegam a anos de baixas sucessivas. Eu acho que nessa circunstância, houve equipes médicas que inclusivamente continuaram a atribuir baixas, depois têm de ir a uma junta de aposentação para ser, eu acho que a partir de determinado tempo de doença, está comprovado na prática a incapacidade daquela pessoa continuar a exercer as suas funções, está comprovada o prejuízo daquela firma que deixou de contar com aquele funcionário, eu acho que devia ser atribuída à aposentação, devia ser atribuída à invalidez. Sem juntas, sem complicações, sem estar a gastar dinheiro, sem inclusivamente os próprios sinistrados, porque há um Serviço Nacional de Saúde, mas nestas coisas não há nada nacional que os proteja, tem de pagar, quer dizer, eles para lutarem têm de pagar, não é? E a verdade é que a própria empresa ganharia se aquele elemento saísse desse lugar, penso numa pequena ou média empresa, com 2 funcionários, um que falta porque não pode e ninguém o aposenta, outro porque efetivamente vai podendo de vez em quando, mas tem crise, tem artrite reumatoide, baixa meses e depois retoma a atividade, e depois baixa meses. Eu penso que isso é extremamente proletário, pode ser social. E empresarial também. É uma falsa economia. Um pouco isso. Fica aqui mais este alerta. Hoje falamos dos benefícios fiscais, aposentação e invalidez. Pelo menos aprendi uma coisa nova. A aposentação é para os funcionários públicos e invalidez é para o privado. No fundo, se falarmos em reformado, abrangemos os dois. Abrangemos os dois, um pouco tudo isso. E a forma, como o professor disse, que acaba de estarmos a falar de medicina legal social, o que é, digamos que, uma figura que deveria ser célere, devia ser, como é que falta-nos, justa, e nem sempre o é, e é preciso muitas vezes recorrer a empresas, como o caso de Albuquerque. Eu penso que sim, que a medicina legal deve sair um bocado das suas, enfim, do seu gabinete, do acidente de trabalho, do acidente de viação, da pequena, e inclusive da doença profissional, que nós falaremos a seguir, e deve efetivamente lançar-se nas grandes causas sociais. Para isso existe. Eu lembro que a própria cadeira que nós temos no 6º ano de Medicina chama-se Medicina Legal e Social. Portanto, muitas vezes, inclusive, faz parte enfim, dos estudantes de medicina, exato, das suas atribuições. Professor, um bom fim de semana. Igualmente. Mais uma edição do Medicina e Arte, neste espaço que tem o apoio da Galeria de Arte Albuquerque e Lima, que em setembro será seguramente de novo de portas abertas, e por aqui iremos falar também de novo de arte em emissões futuras. Aproveito para desejar a todos um bom fim de semana e este alerta, deixado aqui pelo professor Mamed Albuquerque, é que mesmo em situação de doença ou invalidez temos direitos. Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.